A paz do Senhor para todos. Estamos na lição 6, a promessa de cura divina. É um tema muito importante para estarmos aqui desenvolvendo, porque há muitas controvérsias com relação a esse texto de Isaías. Nós vamos esclarecer aqui para que todos tenham um entendimento correto e muitos para não se deixar ser enganados. A gente tem muitos que usam esse meio para que enganem com esse texto. Ok? Tudo bem com o som aí? Tá bom. Glória a Deus. Isso. Pessoal de casa também, se tiver algum problema com o som, se manifeste aí para que a gente possa estar corrigindo. Aqui na lição 6, fala da promessa de cura divina. E temos o texto alvo, que diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E os outros textos aqui está em Isaías 53, 1 a 5, né? Nós lemos aqui o 4, Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17, e temos o Tiago, capítulo 5, versículo 4, 14 ao 15. Então, no discorrer da aula aqui, nós vamos lendo esses textos aqui. Eu somente li aqui o texto-chave, né? Texto-alvo. E que vai falar aqui de cura divina. Cura divina. E tem não somente a cura divina, tem cura da alma. Cura da alma. E cura espiritual. Mas, na realidade, quando a alma é curada, não é o espírito que fica doente. O espírito é isento de doença. Ele fica abatido, ele pode ficar ausente, né, de uma espiritualidade, porque se a alma não estiver de acordo com a Bíblia, santificada, a santificação vem da alma. O que é santificação? Ausência do pecado na alma. Se tiver pecado na alma, não está em santificação. Não está em santificação. Mas se tem a alma totalmente isenta do pecado, porque Jesus, na cruz, ele operou o seu sacrifício para livrar o homem do pecado da alma. Pecado total. Agora, se tivermos pecado na alma, depois da nossa conversão, aí vamos ter problema, porque Ele limpou os nossos pecados quando aceitamos Ele. Ele lavou todos os nossos pecados, expiou e lançou fora esse pecado, lançou no mar do esquecimento. Então, não é para a gente ficar lembrando ou remoendo desses pecados anteriores, seja lá o que nós fizemos. Seja lá que fez e não pode ficar com aquilo, você não está subestimando o sacrifício de Cristo. Lavou, limpou, lançou fora dos teus pecados, eu não me lembrarei mais, diz o Senhor. E tem gente que parece que fica ainda remoendo coisas anteriores, um sentimento de culpa, de fez algo grave, e não deve fazer dessa maneira. Isso aí por falta de doutrina, talvez, pessoas entram para esse lado e causa muitas vezes as pessoas estão com depressão por causa disso aí, sendo que não era para estar com depressão. Então, com bom ensinamento, as pessoas vão se livrando disso, para saber que ela não tem mais nada, não é isso? Então, cura divina e cura da alma. Cura divina é referente ao corpo, e cura da alma é referente à alma, tá? Cura interior, que a gente chama. Cura divina e cura interior, que é referente
da alma. E aqui tem um contraste entre a expectativa e a realidade. Né? Primeiro tópico aqui do texto. Tá? Mas vamos falar aqui de unção com óleo, né? Lembrando que essa unção com óleo não é o que cura, tá? Não é o que cura. Embora, naqueles tempos, né, contemporâneos, lá naqueles tempos, o povo em si, o povo em si usava-se muito o azeite, né? Quando falava, óleo aqui é azeite, tá bom? Está funcionando aí no celular, no celular. Então usava o óleo como cura de ferida, de machucado. Eles costumavam usar o óleo, eles misturavam alguns ingredientes no óleo, no azeite, né? Para passar, mas é o que eles tinham remédio, como hoje tem remédio, não tinha, né? Então ficou aqui a questão do óleo, né? Então o óleo, na realidade, ele serve como ponto de fé, mas não que ele tenha feito nenhum curativo com relação a curar o corpo ou curar a alma. Então não tem nenhum não podemos dizer, não tem nenhum efeito, né? Lembrando que o nosso corpo é um corpo que, como a Bíblia já chama, para dizer que ninguém pode dizer, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso está escrito em Coríntios. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo porque foi estabelecida uma ligação direta com o Espírito. Né? Vamos dizer, não, a pessoa do Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está ligado em nós. Não é a pessoa que está aqui, morando aí, então tem o Espírito Santo aqui, outro Espírito. Então tem que entender, nós temos uma ligação, como se fosse um fio, né? Um fio que liga ao Espírito, está ligado ao Espírito, né? E ligado a Cristo e ligado ao Pai. E essa ligação ela foi totalmente completa quando aceitamos Cristo e nos convertemos a Ele. Aí foi estabelecida essa ligação. Tá? Então, como templo do Espírito, nós temos que estar numa elevação de um nível de interesse espiritual. Nós temos que estar realmente espiritualizados, um espírito realmente elevado para quanto mais o teu espírito está elevado, porque você está cuidando da alma, mais aproximação, mais uma ligação, a ligação fica mais forte com isso. Porque nem uma energia, se aumenta a energia ou diminui a energia. Então a energia aumenta e você está mais ligado a Deus. E a tua fé vai se elevando também, vai se fortalecendo. Isso é algo necessário para nós. Então, lembrando que nós somos dependentes totalmente de Deus e sempre procurar dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Eu vou pregar, eu falo: Senhor, eu dependo de Tu me dê capacidade, eu dependo de Tu me dê conhecimento, eu dependo de Tu me dê sabedoria, eu dependo de Tu me dê revelações, eu dependo de Tu me dê unção de poder, para que quando eu ministrar o poder possa ir simultaneamente com a palavra, para atingir as pessoas. Então a ministração ela tem função, ela tem o poder de chegar no interior da pessoa e a pessoa realmente começa a sentir mover do Espírito. Por isso que requer toda uma atenção na palavra que está sendo pregada, desde que ela venha com conhecimento, com sabedoria, com unção, com revelação, com aplicação. São várias situações que tem que ter numa ministração. Tá?
E com relação à oração, que fala da oração da fé, tem que estar focado naquilo que tu pede, né? Tem que estar focado naquilo que tu pede. Então, isso aí é um exercício de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tem que ter. Então, a questão do texto de Isaías aqui, que fala, né? Ou dizer que fala da multileva, o lado da cura da alma, né? Pregadores aí de grandes ministérios, ou médios de ministérios, mas que chegamos até a conviver com alguns, né? A linha de pensamento dele é baseada dentro de um livro que existe aí, não vou falar o nome do livro, Ética, né? Mas esse livro diz, fala de curar enfermos, expulsar muito disso aí. Vamos entrar nesse. Mas ali também, nesse livro, diz que o crente ele pode ficar doente, mas não pode permanecer doente. Porque se ele permanecer doente, ele está em pecado. Olha só a heresia que esses homens usam para trazer a famigerada doutrina da prosperidade, da cura fácil, do milagre fácil, e colocando a pessoa numa situação, poxa, quer dizer, eu tenho uma doença, então estou em pecado. Então, é uma disparidade, uma mentira absurda, que eles passam para a igreja. Não sei se ainda estão passando, devem estar passando isso aí, porque aprendem no livro algo e aplicam no livro sem fazer um exame para ver se realmente aquilo que está no livro é verdade. Claro que não é verdade. É como eu digo sempre, Jesus ele curava pessoas, não curava? Era por regra ou era por exceção? Exceção. Se ele não fizesse aqueles milagres todos, que era nem ele que fazia, era o Espírito Santo que operava nele, ele não tinha poder. Ele se despojou do poder. Então, quem operava o milagre, o poder, era o Espírito Santo. E para que ele pudesse ter multidões com ele, era preciso um milagre. Então o povo corria atrás do milagre. Ele mesmo disse isso, não foi? Vocês venham a mim atrás de milagre. E para comer pão e peixe também, né? Tem que fazer milagre lá do pão e peixe para não deixar as pessoas com fome. Mas quando ele. Agora, Alguém entrou ali no meio. Alguém entrou ali no meio. Pode tirar. Não entrou alguém aqui no vídeo, mas tem que tirar. chamada de. Só deixou o telefone ligado. Dá pra tirar aqui, ó. Dá pra Onde? Aqui, ó, tá vendo? Entrou alguém aqui, não, mas tem que remover. Isso já saiu. Para perturbar, né? Não, só vou falar. Será que a pessoa. Depois tem que colocar um negócio aí para só aceitar. Então avisa para quem está na live, aí não entra aí, não manda recado, não faça nada, para não atrapalhar aqui o trabalho, para não interromper o trabalho, para que isso aí já pode ser coisa de mais intenções aí, né? De novo, vou tirar aqui. Vou pedir quem está entrando aí que pare com isso.
sabe que está no ar aí, entra, está perturbado, né? Então, como eu estava falando, então, uso desse expediente aí, porque com isso acabam prejudicando as pessoas. Porque era isso que Jesus fazia com motivação de trazer o povo, mas o povo queria saber não queria saber da doutrina, o povo queria saber dos milagres. Então, nesse dia, já estava no final do ministério dele, né? Foi lá no livro de João, ele deu o discurso, lógico, dentro da palavra, e o povo virou as costas para ele, a multidão virou as costas, hoje não tem milagre, eu vou embora. Hoje não tem milagre, eu vou embora. Muita gente está dando uma palavra dura, não estou gostando de não escuta ninguém. O que quer palavra doce? Quer palavra de promessa? Não. A palavra de Deus, ela conforta as pessoas, lógico, tudo, mas ela exorta mesmo, é muito exortativa a palavra do Senhor, porque o povo precisa sempre estar sendo corrigido. E como eu digo, não se corrige de fora para dentro, se corrige de dentro para fora. E de fora para dentro não é de Deus, de dentro para fora é de Deus. Quando atinge a espada de Osburgo, que vai até a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e leituras, é apta para discernir as intenções mais profundas do coração. Então, Jesus ele veio com uma aparência contrária às expectativas. Que aqui está. Porque não tinha parecer nem formosura. E como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentados trabalhos, e como quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Essa é uma profecia que ela ia se estender até a vida de Jesus. Então não aconteceu naquele tempo. Naquele tempo é uma profecia que foi realizada, foi ali, através de Isaías, quase 700 anos antes de Jesus surgir, antes de Jesus nascer, né? E exerceu o seu ministério aos 30 anos de idade. Então, a descrição aqui fugia às expectativas, porque o povo de Israel estava esperando um Messias que fosse identificado realmente como Messias, que não nascesse numa manjedoura, que nascesse num palácio. Então ele tinha que ter como se fosse um príncipe para depois chegar a ser o rei. Então eles queriam um rei que viesse dominar o poder romano, a qual estavam subjugados. E o rei que viesse organizar toda a parte sacerdotal que estava corrompida. Era o sonho dos judeus. Ele retomar todo o território dele, né, todas as tribos, se assentar novamente todas as tribos, unir todas as tribos, que elas estavam já totalmente desvidas, porque no tempo de Jesus só tinha os judeus, né? As tribos do norte tinham sido praticamente dizimadas, ficaram só os remanescentes que depois foi surgindo, foram aparecendo. Hoje tem as 10 tribos, 12 tribos, mas tudo espalhado lá, não sabe quem é quem lá. E com isso, Jesus tomaria o reino. Mas eles ficaram observando Jesus. O comportamento de Jesus com relação ao seu ministério, né? E para ver se identificava alguma coisa dele. Porque pelo fato de ter nascido numa manjedoura, já
eles era um descrédito. Já deixavam de acreditar. Não, ele tinha que nascer em palácio, mas não nasceu em palácio. Aí ele começa a pregar. Né? Pregou tudo, começou a juntar as pessoas, mas quando ele começa a fazer milagre, o primeiro foi bodas de Caná, mas não teve uma repercussão muito grande, porque foi num local só, e foi ali dentro de uma casa que ele fez, que o milagre aconteceu, não teve uma repercussão muito grande. E depois teve outro que teve uma repercussão um pouquinho maior, que foi a cura do nobre de Cafarnaum, a cura do nobre de Cafarnaum. Aí já começou a expandir a fé, e aí ele foi realizando curas. Sério, foi espalhando a multidão. E depois, milagres assim de grande repercussão, que mostrava que ele tinha um poder muito grande. Quando ele dá ordem ao mar, o mar se acalmar, isso aí já elevou, não, ele é ele. Aí tentaram já fazer dele o rei, proclamar dele o rei. E ele fugia disso, porque os romanos, Herodes lá, Pilatos, não iam admitir alguém querendo já proclamar alguém o novo rei ali, que viria tomar o reino deles. Então houve essa perseguição muito grande. E também com relação ao templo, que ele ia no templo e encontrou lá uma casa de negócio, uma casa de mercadoria lá no templo, mostrando que o sacerdócio revelou ali que todo sacerdote era tudo corrupto. Aquilo ali, quando ele faz aquilo, expulsou os campistas, aquilo ali foi visto por milhares de pessoas que estavam lá. E desmascarou os sacerdotes, mostrou que eles eram corruptos todos. Isso foi provocando a ira deles, começou a trazer prejuízo ao templo. As relações que o templo tinha começou a cair. Porque o povo agora estava seguindo Jesus. E começou a perseguição, eles não admitiam isso. Tá? Então, começando a entender. Então aqueles povos, quando Jesus dá aquela dura pregação ali, eles saem porque eles estavam querendo receber eles estavam pensando que o Messias, Jesus, o reinado dele ia ser na terra. Então quando ele começou a pregar um reinado dos céus diferente do que eles pensavam, por conta disso também que eles rejeitaram, não foi pregado o reino que na eles... realidade ele estava dando o discurso, né? Não falando do reino em si, mas que naquele discurso que é duro, o povo estava almejando um milagre. Não, ele vai fazer o povo viver de milagre. Será que não vai ter milagre hoje? E naquele dia ele não fez milagre, está retratado ali que ele não fez milagre. Não, sim, mas quando ele faz o milagre dos pães e dos peixes, a multidão fala realmente ele é um profeta, quis levantar ele como rei. E aí quando Jesus foge, né, para a outra banda do lado, e aí é quando ele encontra ele. O povo viu, né? Pô, se ele tem poder para dar ordem do mar, se ele tem o poder para multiplicar pão, e depois foi feito à vista de todos. Então ele é poderoso, deve ser ele. Então ele vão proclamar ele rei. E uma hora que ele teve que estava com a multidão já queria proclamar ele rei, ele teve que pegar o barquinho lá e desarmar lá, porque já estavam, isso aí seria perigoso para ele, porque ia cair no ouvido das autoridades. Tem alguém se proclamando rei, vão prender ele. Então anteciparia algo que ele poderia ter se antecipado. Então Jesus, prudentemente, ele cai fora, né, para evitar que o povo estava já na euforia, né, acalmar a euforia do povo e não fazer aquilo naquele momento. Né. Agora, como diz aqui, não tinha as
espiritualmente. Ele não tinha aparência em formosura. Jesus não tinha uma aparência bonita. Ele era um homem comum. Não era loiro, não era de olhos azuis, não era alto, não tinha aquele cabelão grande, não tinha cabelo curto. Porque o cabelo grande era usado pelos sacerdotes pagãos. E o cabelo curto era dos humanos. Então, para não se assemelhar nem a um nem ao outro, ele tinha os cabelos, cabelão. E não era loiro, nem olhos azuis, não era alto. E como é que pode se identificar isso? Quando ele está lá no Getsemane, e está próximo de ser capturado lá, né, levado preso, eles perguntavam para ajuda lá, quem é ele? Ele não sabe quem é, quem está no meio de todos, tudo igual lá, roupa igual. É aquele que eu beijar o rosto. Ele foi identificado por um dele no rosto. Então, é ele. Entendeu? Então, o quadro que pintam é tudo bobagem, tudo mentira. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Você vai entender alguma pergunta? Então a gente vai tirando essas informações para saber. Aqui está dizendo não tinha aparecido em formosura. Olhando o nosso olhar, nenhuma beleza ali, não tinha beleza nenhuma. Né? Como pintam aí nos quadros, não tinha nada disso. Para que o desejássemos, né? Um homem bonito lá, normalmente o rei vinha todo, né, pomposo, todo humilde mesmo. Né? Era desprezado, mas um digno entre homens, porque ele era carpinteiro, lá de Nazaré, que era uma vilazinha pequena, que não tinha expressão nenhuma. Tá? Homem de dores, experimentado em trabalho, porque ele que era o arrimo da família, porque José, o pai do padrasto dele, morreu, e ele que assumiu. Ele era o primogênito, né? Ele nasceu primeiro, que teve outros irmãos e irmã também. Né? Maria só foi virgem para conceber Jesus, depois ela teve outros filhos. Né? E era desprezado, mas eu digo do jovem, homem de dois experimentar trabalho, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum, porque muita gente no seu ministério, como não viu aquilo que eles esperavam, virava a cabeça, desprezado, nem todo mundo estava ali querendo estar seguindo ele. Alguns olhavam, viravam a cabeça, vai ver que ele passou por gente que estavam ali pedindo esmola, tudo, e não procurou ninguém. Por quê? Ninguém estava nem aí para ele. Como ele estava centrado naquilo que eles queriam, pegar esmola e achar que a vida já tinha acabado, e era o modo de vida deles. Então, essa descrição fugia da expectativa. Em vez de um rei poderoso, ele é comparado àquele momento como um pequeno grupo, um rei novo, algo frágil, delicado, não formoso, porque ele se despojou de todo o seu poder, ele estava totalmente fragilizado, ele dependia totalmente do poder do Espírito Santo. Então não é ele que curava, ele curava, era um instrumento que o Espírito Santo usava para ele curar. Então, ele realizava as curas pelo poder do Espírito Santo. Preciso lembrar sempre disso. Ele não podia usar o poder dele. Ele deveria ser sacrificado. Aí, se ele usa o poder dele, ele volta a ser colocado como Deus. E Deus não poderia ser sacrificado na cruz. Ele tinha que estar totalmente como homem. Era Deus, mas despojado do seu poder. Tá? E como servo sofredor, ele veio para carregar nossas doenças e pecados. Aí diz aqui, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos
Por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pela nossa transgressão e moído pela nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele veio tomar, ele não foi só o sofrimento físico que ele teve, ele veio tomar para si as doenças da alma. As doenças da alma. E ele, totalmente sem pecado, levou sobre si o que era reservado para nós. Levou sobre si as maldições. O homem que não tem Cristo está debaixo de maldição. Agora, quem tem Cristo, ele levou a nossa maldição. É duro isso? A pessoa não vai querer entender, não estou debaixo de está debaixo de nós. Porque ele se fez maldito por nós. Por quê? Porque quem aceita o seu sacrifício deixa de estar debaixo de maldição. Porque quem não aceita, rejeita o seu sacrifício, continua debaixo de maldição. Porque o pecado, que a alma está totalmente contaminada pelo pecado, o pecado original. O pecado original é que dá a maldição. Aí tá a resposta, né? O senhor falou que tem um livro aí que o senhor quis citar o nome, não sei se está dentro da Bíblia, não está? Não está, né? E tá aí, quando fala enfermidade de dores, não é física, é da alma. Da alma. Se a pessoa ficar doente não permanecer, então a pessoa nunca vai morrer. Então, esses homens, homens que até se dizem grandes, conhecidos, tudo, ficam com um livro paralelo, achando que é aquilo ali, não é. Você tem que estudar a Bíblia que revela. Lógico que eu tenho que estudar muitos livros, mas a Bíblia diz, você vai ver, eu muitas vezes tenho todo o estudo, eu peguei, Deus vai dando, pelo entendimento bíblico, e muitas coisas eu vou dar uma conferida em comentário, ver se bate. Mas está batendo, está certo. E tem coisas que eu vejo em comentários que está totalmente fora. Totalmente fora. Porque você tem que aprender a fazer exegese bíblica. Exegese bíblica é você se aprofundar, não na superfície da Bíblia, não está. Perguntar como, quando, onde, por quê, para quê. Você tem que interrogar a Bíblia, para a Bíblia lhe dar a resposta. Procurar saber como foi, onde foi, por que foi, para você trazer o entendimento. Tem que saber os bastidores do milagre. Senão você fica só naquela conversa. Eu sou muitos aí às vezes. Vou ouvir. Aí conta a história toda. A história toda eu sei. Todo mundo sabe. O que está por trás dos bastidores? O que está por trás do Salmo 23? Eu já tenho um estudo aí sobre o Salmo, o que está por trás dele. Totalmente diferente daquilo que o povo prega no livro. Por que ele compôs aquele salmo? Entendeu? Para que a instituição me colocar, eu vou dar esse estudo. Vocês vão ver uma diferença muito grande. Essa pessoa que estudou esse livro aí não pode cristão permanecer doente, aí fica um negócio até porque o parente na família fica doente. Até hoje, né? É o que diz, orar enfermos, pensar em Deus. Orar enfermos, pensar em Deus.
Tem coisas ali que não problema, mas tem coisas aí que está. As heresias, elas estão nas entrelinhas. Depois, como eu digo, né? Até a professora lá de programa, não, você come a carne e joga as espinhas fora. Tem coisa que dá para aproveitar, e tem coisa que você tem que dar fora. Não põe não, porque aquilo ali é heresia. Vamos lá? Então, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Né? Transgressões é não querer Deus. Você está transgredindo. Você não quer Deus. Tá? Moído pelas nossas iniquidades, moído pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz, tá? Nós temos paz, porque ele levou sobre si tudo que era ruim na nossa vida. Tá? Estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ele tomou para si a doença da nossa alma. Ele tomou para si. E sem pecado, ele levou sobre si as nossas maldições, porque ele foi que aquele que era crucificado, ele se tornava maldito, né? Se fez maldito por nós. Fez maldito. E foi moído a intensidade do sofrimento, aquele sofrimento que ele teve, espancamento, chicoteadas, coroa de espinho, a intensidade dos pregos, as mãos, pés, fica pendurado ali naquela cruz, foi a intensidade do sofrimento, entendeu? Que fala aqui das pisaduras. Tá? Tudo isso não era para ele, era para o homem. Sofrer, não ia sofrer igual ele sofreria, mas ele teve que fazer esse tipo de sacrifício para realmente pegar todo o sofrimento da humanidade está sobre ele. Por isso que foi terrível. E proporcionar a cura da nossa alma. Tudo isso é feito para proporcionar a cura da nossa alma. Então, como diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a cruz, ela se tornou um altar de holocausto. Jesus não foi obrigado na cruz. Ele foi porque ele quis para fazer a vontade do Pai, porque o Pai exigia isso. Então, o Pai é que sacrificou, deu seu filho em sacrifício. Como foi com Abraão? Eu quero que sacrifique seu filho. Abraão foi Monte Moriá. Fez voltar, colocou Isaac e ia no cutelo, já ia imolar o filho. Deus deteve. Deus só já aceitou a intenção. Se ele não para, o anjo não para Abraão ali, ele matava o filho e sacrificava. Só que Deus ia completar o sacrifício. Então ficou um sacrifício incorreto, só pela intenção. Mas Deus não ia, naquele momento, parar. Não. Ele vai até o fim. E como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e realmente não. Ele poderia chegar para o papai, eu não vou completar o sacrifício. Me livra disso. Mas ele não fez. Se ele faz, ele seria derrotado. Ele estava numa situação que ele não podia. O pai já tinha dado a ele sacrifício e ele se ofereceu aí ser sacrificado. Não foi por força, porque se quisesse, naquele momento, ele mandava o exército de anjos ali resolver. Então o sacrifício tinha que ser completo. E se não completo, Satanás continuaria reinando, governando a terra e a terra no caos.
tinha que ser completa. Então, a cura física era uma exceção, pois a regra era a cura da alma. E Jesus entrando, agora em Mateus 8,14, entrando na casa, viu Pedro, a sogra deles, de jazendo em febre. Tocou-lhe na mão, a febre deixou, levantou-se e serviu. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, ele com a sua palavra expulsou todos deles, o Espírito curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse e fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Então ali, nesse processo de cura endemoniado, não é cura física, as demônios são curas espirituais. O endemoniado não está doente, ele está possesso, ele está tomado pelo demônio. Tirou o demônio e está curado. Então ele expulsava os demônios e a pessoa já ficava curada. Somente. E aqui entrando na casa de Pedro, a multidão estava ali comprimindo, né? A multidão tremenda ali. E a casa da sogra de Pedro, ele foi para lá para descansar um pouco, poder fazer uma refeição, alguma coisa. E entrou alguns com ele, só os discípulos que entraram com ele. E ela estava acamada lá. E agora? Ele se interessou pelo problema dela. Jesus se interessa pelo nosso problema. E naquele momento, ele não somente se interessou, ele partiu para a ação. Não é só se interessar pelo problema, você tem que partir para a ação. E pela ação ele operou a cura naquela mulher. E ela já se levantou imediatamente e começou a servir. Jesus faz a obra, cura, para a gente começar a servir. Servir ele com o maior prazer. Imagina o prazer daquela mulher agora curada, servindo o Senhor Jesus. Nós estamos servindo o mesmo Senhor que ela serviu, é o que nós estamos servindo. O que ele fez, ele nos curou. Ele nos tirou de um leito de enfermidade do pecado, no seu sentido simbólico, e nos deu a cura. E o que faz depois da cura? Você tem que estar totalmente alegre, liberto e poder servir ao Senhor Jesus. Temos que servir com alegria. Alguém? Estou vendo essa palavra é tremenda, né? Mostrando por isso que a palavra é uma regra, o milagre é uma exceção. Que o mais importante para Deus é a alma do que o físico. Porque não adianta a pessoa estar com o físico bom e a alma inflamada. Se morrer, vai para o inferno. Agora a pessoa pode estar enferma do físico, mas se a alma dela estiver curada, ela é salva. E o pastor falando de por isso que Jesus, eu não sei se isso daí se enquadra nisso, meu filho está aprendendo também. Jesus, quando ele fala que faz os milagres, ele fala assim, não conta para ninguém. Mas quando ele chega ali para os seus discípulos, ele fala, ide a todo mundo pregar o evangelho. Para pregar, ele já fala para pregar para todo mundo. Mas o milagre ele fala, não conta para ninguém. É o mais importante que a cura do físico, que o milagre é a palavra que cura a alma. Alguns milagres ele pediu para não contar, outros eram feitos supostamente, né? E todo mundo via o milagre, né? Não dava para esconder, né? Mas alguns ele falava, olha, vai e não conta para ninguém. E, principalmente quando ele libertava alguém de algum demônio, entendeu? Libertava alguém de algum demônio. Então, aí ele pediu para não contar para ninguém. Foi aquilo que ele falou quando a multidão dá as costas para ele e vai embora, né? E ele falou, vocês também querem me deixar? Querem me abandonar? Querem ir embora? Pode ir à vontade. E Pedro, que diz, né, aquela famosa frase, né? Não, Senhor. Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Para onde iremos nós? Sentir. Só tu tem a palavra da vida eterna. Vamos ficar contigo. Vamos ficar contigo. Então, dali ficou uma minoria. Pode ver que depois, já lá depois da cruz, já estava perto, né? Quando ele falava isso, já ia entrar naquela finalização da missão dele no terreno, essa missão sacrificial.
quando ele vai para a cruz, quando ele vai para a cruz, ele estava realmente dando a oportunidade para a humanidade ficar livre do pecado e poder ter a vida eterna. E Pedro fala, só tu tens a palavra da vida eterna. E depois da cruz, ele ainda fica 40 dias, né, com o povo, porque estavam desacreditando lá, com relação ao roubo do corpo, que espalhou a mentira, né, que tinham roubado o corpo. A mentira espalhava rápido. Não, aqui nada, é tudo mentira, roubaram o corpo dele. Não acreditem nisso. E espalhou. Até os discípulos em si, não voltaram para pescar, outros voltaram, foi tendo que ir lá chamar todo mundo lá. Quantos ele conseguiu? Ele tinha 5, 6 milhões de almas. 5, 6 mil almas, né? 5, 6 mil. Quantos ele conseguiu? Que estavam no Senado. 100 mil pessoas. A igreja começou com 100 mil pessoas. Veja bem. Muitos foram chamados. E poucos foram os escolhidos. Para dar início ao ministério. Ministério evangelístico. Aí já preparados com os dons espirituais necessários para eles poderem dar continuidade ao ministério do Senhor. Tá? É preciso que se olhe mais profundamente em relação à cura de vida. Aí já vai lá para Tiago, né? Essa aí é uma parte que muita gente vive com óleo, né? Eu chegando até com um garrafão de óleo. E derrama, não usa a pessoa todo óleo. Uma ignorância tremenda. Não se usa. Óleo a gente não usa. A gente usa o que está na Bíblia. Mas não é o que vai resolver. Senão só não usou de óleo. O pastor falou, já vou tendo da parte histórica, já vou tendo outra interpretação. Você falou do óleo que era para curar, para isso. Então já Deus mandou a provisão física e mandou a provisão também da alma, que é a oração. Então É porque eles, né, naquele tempo, eles tinham muito foco no óleo, no azeite. O azeite tinha propriedades. Até para as ovelhas que se feriam, né, eles usavam óleo. Para as moscas não virem contaminar, né? Colocar ali, infeccionar, tudo. Eles usavam pessoas que se machucavam. E até mesmo para tomar, né? Com outras ervas que eles põem mais. E aquilo ficou para eles assim, uma coisa que eles. Então Tiago deixou isso aí. Podia até nem ter deixado, mas ele deixou. Para o povo. Né? Mas a gente pode usar, não tem problema. Né? Mas é o que diz aqui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Em primeiro lugar, não é qualquer um que pode estar ungindo com óleo. Qualquer pessoa aí vai pegar vou levar um vidrinho para casa para ungir lá. Não está autorizado para isso. Você tem aí os que propagam, aí vende lá o óleo ungido, você vai levar o óleo agora, vai passar nas ombreiras, vai passar na. Só para isso. Tudo enganação. Está falando na Bíblia que é para passar nas ombreiras? Leva a flor para casa, põe o mar para cantar, leva o sal grosso. Isso é simpatia. Isso é simpatia, gente. Aí vão querer se apegar porque, bom, nas ombreiras lá no Egito, não foi o óleo, foi o sangue dos cordeiros. Deixa passar, né? O sangue, o fio escarlate. É a história do fio escarlate. Então,
onde nós temos o fio escarlate. É o céu de Cristo. O diabo sabe quem tem. Tá. Está alguém entre vós doente? Chame-se presbítero. Quando falar presbítero, pode ser o pastor, o evangelista, alguém que tem um ofício na igreja, alguém que tem, por exemplo, que preside um culto, que está presidindo uma congregação, ele tem autoridade para fazer isso. Não um membro da igreja pegar o óleo e começar a querer dar uma de curandeiro aí, com óleo. É esse negócio. Agora, passou, deixa eu ver, Deus, ore sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. Então você vai fazer uma unção com óleo que você ungiu. Pastor, não unge o óleo. Tem um óleo aqui, ungido. Então, no momento que a gente, para seguir, como diz aqui, a gente pode usar o óleo e orar sobre o enfermo. Agora, ele complementa aqui a oração da fé. A oração da fé. Porque com aquele ponto de fé que você usou, a pessoa acredita, né? Está contido aqui. Agora, a oração da fé vai salvar o doente. É o que vai curar o doente, é a oração da fé. Se não tiver fé, não acontece nada. O óleo não vai resolver nada. Tem que ter fé naquilo que está orando. Agora, precisa entender outras coisas também. Diz aqui, o Senhor levantará e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Então, aí também tem que ter uma confissão da pessoa se ela está com algum pecado para ser confessado. Porque se não confessa o pecado, não tem culpa. Então precisa ver os textos, às vezes não estão dentro de uma ordem, usa paritéticos, isso tem que ser observado. Se tem pecado, tem que confessar o pecado. Aí você faz a unção com óleo e faz a oração da fé. A oração da fé salvará, o doente levantará o doente. Agora, a dúvida é inimiga da fé. A dúvida é inimiga da fé. Quando Jesus foi lá, que chamaram para a cura daquela menina, né? Ela estava enferma, estava quase à morte. E Jesus, ele escolheu quem ia entrar na sala, no quarto. Onde estava, ele escolheu. Ele só levou 3, Pedro, Tiago. Ele sabia se tem fé. Então ele levou pessoas de fé para poder estar ali fazendo aquele. Porque a dúvida é inimiga. Está olhando ali, está orando uma pessoa, mas tem. Será que vai curar mesmo? Estuda aquelas coisas que eles fazem sempre, aí nunca acontece nada e tal. Isso aí já traz problemas dentro de uma sessão espiritual que você está realizando. Um movimento espiritual que está realizando ali. Toda a igreja tem que estar com fé. Não pode estar duvidando, e nem quem está sendo orado, quem está recebendo a oração, pode ter nenhuma dúvida. Ele está recebendo a oração, a pessoa está ali, cantarolando, com o mundo está lá com a imaginação em outra coisa, ela tem que estar totalmente centralizada e focada ali para receber. Agora, a cura, a gente está falando de cura divina.
do corpo. A cura do corpo. A cura divina é a cura do corpo. Então, ela pode acontecer não na hora. Esse que é o problema. Foi feita a oração e a pessoa não foi curada ali na hora. Mas ela, se ela alimentar a fé, entendendo, a cura divina é assim, ela não é na hora. A cura na hora é milagre. É milagre. O milagre é instantâneo. Então, ocorre uma cura divina por milagre de Deus instantaneamente. Mas nem sempre acontece assim. E a pessoa é orada por ela, como não aconteceu na hora, ela já esquece. Ah, que nada, não deu em nada, e fui lá à toa, aí não vai acontecer nada. Mas se ela sai convicta, eu vou lá, eu creio na oração, eu creio que Deus está fazendo a obra, então a cura divina pode vir mais para frente. Mas ela vem se tiver fé e alimentar essa fé. Caso contrário, não acontece. Amém? Perguntas? Sempre é bom, né? Tirar dúvidas aí com relação a esse texto. Então, esclareceu muita coisa para não acreditar nessas conversas que apregoam aí com relação à cura divina. Cura divina e cura interior. Cura interior. Interior que é da alma. Cura divina é cura exterior do corpo. Cura interior, já disse tudo, interior é na alma. É essa que nós precisamos. É essa que o homem precisa, cura interior. Não adianta curar o físico e a alma não curar, vai para o inferno. Agora, se curar a alma, é melhor ir sem uma perna ou sem um olho, mas com a alma curada. Jesus falou sobre isso, né? Do que a alma ser lançada no inferno. Então, a alma que é a prioridade. Jesus proporcionou tudo isso para ele. Ele fala melhor ir para o céu faltando um olho, que é uma perna, que o corpo inteiro. A pessoa procurou só a parte física e não a espiritual, não a parte interior, a parte espiritual. E curando a alma, curando a alma, cura interior, muita coisa acontece, porque as doenças psicossomáticas, né, são doenças da alma. Não é doença física, é doença da alma. E ela, a oração da fé, ela vai trabalhar nisso aí. E doença psicossomática, aquela doença da alma, ela acha que tem alguma coisa, ela está com alguma coisa, ela vive inventando coisa. Acho que eu estou com o meu coração, acho que eu estou com o coração ruim, acho que ela fica inventando doença. E não tem doença. Mas a mente, ela forma coisas que a pessoa acha que tem. Ela começa a sentir alguma dor aqui, uma dor ali, ela começa a relacionar com uma doença grave. Então, curando essa parte psicossomática, a dor some os sintomas, some tudo, e a pessoa, nesse caso, é curada dessa parte da cura interior. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar aqui com o pessoal da live aí. Tivemos aí uma interrupção, que alguém entrou na live aí, atrapalhou um pouco, mas deu tudo certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ceia hoje, né? Ceia. Lembrando que nós temos a ceia do Senhor hoje à noite, né? Santa Ceia do Senhor. Os que estão em casa, que não puderem vir, tenham lá o pão e o vinho, que nós vamos orar. E você participa junto conosco. Deus abençoe a todos. Tenham uma tarde feliz com Jesus.